país. Quem é, onde vive, do que se alimenta? Conheça hoje no Pauta Repórter. Hoje nós vamos falar sobre as eleições municipais da cidade de São Paulo. Na verdade, sobre um dos candidatos nessa cidade, que é a maior cidade da América Latina, a maior cidade das Américas. Ela é considerada hoje a terceira ou quarta maior cidade do mundo. Gente, São Paulo. Não é pouca coisa, não. Mas antes de começar o programa, eu quero trazer uma tradicional paulistana, uma quatrocentona. Vem conversar comigo, Lilinha Bittencourt. Lilinha, prazer, seja muito bem-vinda. Lilinha, em que bairro você mora? Eu moro no Jardim Europa, na Rua Groenlândia. Ah, que legal. Lilinha, me diz uma coisa, você viu as obras da prefeitura na cidade durante esses últimos meses? Excelente trabalho, o meu bairro é super arborizado, estavam arrumando a rua aqui perto de casa, Estados Unidos. Só senti um pouquinho de dificuldade para ir na Galeria dos Pães, ali a padaria. Nossa, imagina a dificuldade. E você vai votar em quem nessas eleições? Eu vou votar no Mário. Que Mário? O Covas. Então, Lilinha, eu sinto te informar, mas infelizmente o Mário Covas já morreu. Morreu? Em quem eu votei? Você votou no Bruno. Então, vou votar no Bruno, então. O Bruno, infelizmente, faleceu também. Mas então, quem é o prefeito de São Paulo? Eu vou começar o vídeo hoje com a minha melhor amiga, a Vela. Para variar, aqui em São Paulo, a cidade mais rica do país, sem luz. Ihu! A luz voltou! Agora a gente consegue gravar de novo, né? Porque isso aí já virou hábito, né? Mas vamos lá. Eu vou até ler para vocês. Ricardo Luiz Reis Nunes, verdadeiro reizinho, né? Nasceu na cidade de São Paulo no dia 13 de novembro de 1967. Empresário e político brasileiro. Ele é político? Dizem que é. Fiquei um pouquinho confusa. Mas para começar, gente, eu vou voltar lá para 1996. Que ano, não? 1996. Eu tinha 14 anos. Era uma adolescente. Mas Ricardo Nunes, não. Ele já gostava de um bailão. Tchê, 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 tchê. Não tinha, né? Bailão? Bailão, ele gostava lá no Caipirão. Tchê, tchê, tchê. Quem não sabe, gente, o Caipirão é uma baladinha no Embu das Artes, que é aqui região metropolitana de São Paulo, é um lugar conhecido pelo artesanato, e tem essa baladinha já há muitos e muitos anos, onde o atual prefeito da cidade de São Paulo frequentava, lembro, lá em 1996. E aconteceu uma coisa tão curiosa, gente, tão curiosa, que veio à tona que, nessa época, a ficha do prefeito ficou suja. Ele estava portando arma de fogo, sim, de forma ilegal. Como que isso aconteceu? Era uma noite de uma baladinha lá no Caipirão, e um dos seguranças da balada ouviu um tiro, ouviu um disparo. Ele foi ver quem era, para surpresa. Ricardo Nunes, que na época era apenas um empresário de 28 anos, deu um tiro, porque ninguém sabe. O que ele falou? Que a arma era do amigo dele. Que o amigo dele sim tinha porte. Mas daí ele falou que eles estavam tentando tirar a arma do carro. Olha a conversa bonita. E a arma disparou. Quem nunca, né? Você já? Acontece. Não é? Mas aí, o que aconteceu com o Ricardo Nunes? O que aconteceu com o Ricardo Nunes? Nada. Nada, exatamente. Nada. Surpreendendo um total de 0 pessoas. 0 pessoas. Essa estatística é importante. 0 pessoas. E aí começa a nossa pauta repórter de hoje. A carreira política do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para quem não sabe o nome dele, começou como vereador. E ele foi envolvido num esquema de máfia de creches. É isso. Esse esquema envolvia uma contratação de creches com superfaturamento e com problemas de licitações
que dividiam dinheiro não só com o Ricardo Nunes, mas também com alguns de seus familiares. Os repasses envolvem cerca de 31 mil em menos de 3 operações feitas, 2 delas no início de 2018. Então, acho que é importante esses números. O Nunes não nega que isso tenha acontecido, mas fala que foi tudo absolutamente no rigor da lei. E aí eu vou deixar para a interpretação de vocês. O Nunes, ele, então, entrou na carona do Bruno Covas. O Bruno Covas, neto do Mário Covas, que ele sim, né, o Bruno foi eleito em 2020, muito debilitado, muito doente, mas sem nunca perder essa consciência de ser um cara a favor da democracia. O seu avô foi perseguido, preso, na época da ditadura, então ele sempre foi um cara completamente contra o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro hoje não é diferente do que era o deputado Bolsonaro. Ele não enganou a população, ele não está sendo agora uma pessoa diferente do que ele foi como deputado. Foi exatamente por ele ter essa visão de mundo que eu não votei nele para presidente da República. Eu não posso votar em alguém que diz que não teve ditadura. Quando eu tive um avô que foi preso e foi caçado pela ditadura militar. O Covas foi eleito, faleceu logo em seguida, e então, como é o nome mesmo do prefeito? Nunes. Nunes! E então, ele assumiu a prefeitura e hoje é apoiado por quem? O seu antecessor, o qual ele era vice, a quem ele deveria ter lealdade, mesmo pós-morte, era tão contra, que é o Jair Messias, o inelegível, e o seu governador. Eu gosto de chamar eles de aremijada, mas, gente, eu acho que isso resume muito bem o que esse cara quer. Ele é um cara que está fazendo obras agora, gente, eleição em outubro. Mas são obras lícitas, produção? Não. De acordo com a reportagem do UOL, existe um grande esquema nas obras deste prefeito que ocorreram sem licitação. Olha aqui para vocês conseguirem entender. Entre janeiro de 2022 e outubro de 2023, a Prefeitura de São Paulo gastou, vamos comigo, 3,7 bilhões de reais em obras emergenciais, o que significa obras sem licitação. Não são 3,7 milhões, são 3,7 bilhões, gente. E mais uma vez, eu não vou acusar ninguém, eu vou deixar para a imaginação do eleitorado saber por que houve obras sem licitação neste valor. Será picaretagem? Ou será apenas emergência? Porque, gente, se tem uma coisa que era emergência, e aí eu vou falar por mim que eu moro aqui perto, é a obra na Santo Amaro que eles estão fazendo para deixar a Santo Amaro bonita. Eles estão pegando poste, é sério isso, eles falam que eles vão aterrar os fios da Santo Amaro, porque é uma reforma estética, entendeu? A Santo Amaro muito feinha, eles querem deixar a Santo Amaro bonita onde? Perto da Juscelino, Afonso Braz, Juscelino, Vila Nova Conceição. Por quê, gente? Por que a periferia precisa, né? Não precisa. Quem precisa são os Faria Limers, são os ricos da Vila Nova, são as Lilinhas Bittencourt que a gente acabou de trazer aqui. Esses sim, realmente precisam disso. Precisa muito. Mas não é só isso. Eles falam, não, vamos aterrar os fios. Aí o que eles fizeram? A Enel, grande empresa, gente. Que empresa bacana. A Enel está colocando esses postes em paralelas a Santo Amaro. Então, 2, 3 quadras de distância estão esses postes que, teoricamente, são para quê? Para não ter essa poluição visual, para que essa gente bonita, essa gente elegante, essa gente querida não tenha problemas visuais, assim como eu. Mas é só isso que esconde o nosso guerreirinho Ricardo Nunes? Deixa eu ver se a produção responde. E aí, plateia, é só isso? Não. Não é só isso. Também tem o escândalo da Sobey. Eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo que é realmente impactante.
Vamos entender o novo escândalo da gestão Ricardo Nunes. Talvez você nunca tenha ouvido falar na SOBEI, Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos. Ela é gestora de 15 centros de educação infantil conveniados, que são os 6. O aluguel dos prédios onde funcionam essas creches é pago pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, ex-vereador e atual prefeito de São Paulo, fez parte do Conselho Deliberativo da SOBEI entre 2015 e 2019. E, enquanto vereador, promoveu uma reunião entre o secretário de Educação e a SOBEI, com o objetivo de tratar de uma queixa da entidade sobre defasagem dos valores dos aluguéis. Porém, a gestão do então prefeito Bruno Covas discordou do pedido e negou a revisão. Corta para 2022, Ricardo Nunes agora como prefeito. A SOBEI ingressou com uma ação na justiça contra a prefeitura reclamando da defasagem dos aluguéis. O Tribunal de Justiça não concordou com a ação e deu ganho de causa à prefeitura, ou seja, a SOBEI perdeu o processo. Só que mesmo com a decisão judicial favorável, a gestão Ricardo Nunes fez um acordo extrajudicial para indenizar a SOBEI em 7,1 milhões. Detalhe, o acordo foi registrado em papel sem timbre, sem identificação das assinaturas e celebrado na Dre Capela do Socorro. Ou seja, a gestão Ricardo Nunes fez um acordo com a SOBEI para pagar uma dívida que não existe. E essas suspeitas aparecem na mídia e não escondem o apoio da grande mídia a este prefeito fantasma. Sim, gente, ele passou 3 anos absolutamente desaparecido, que realmente ninguém sabia quem era o prefeito. Se você fosse para a rua e perguntasse para qualquer pessoa quem é o prefeito de São Paulo, eu garanto para vocês, esse instituto é o Instituto Tirei do Cu mesmo, mas eu garanto para vocês que ninguém sabia o nome do cara. Um prefeito absolutamente fantasma. E o problema não é o prefeito fantasma, o problema é o fantasma do comunismo. Esse é um problema para a grande mídia. Mas o prefeito fantasma não é. No maior apagão da história da cidade de São Paulo, a maior potência econômica do país, e ela ficou quase 72 horas sem energia elétrica. E o prefeito estava onde? Grande prefeito. Onde ele estava? No camarote da Fórmula 1. Quem nunca? Quem nunca teve um problema no trabalho, tascou um atestado e foi passear? Não foi? Não é isso que ele fez? Eu nunca fiz isso. Nunca fez isso? Não. Eu nunca fiz também. Mas ele faz. Aquele camarote com as gatinhas, né? Os ricos e famosos, né? Uma champanhota, né? E a cidade sem luz. Não é mentira. E esse problema da Enel não acabou até hoje. O centro da cidade de São Paulo, que é o principal centro comercial da América Latina, sem luz, gente, durante vários dias. Mês passado, esse mês, o Copan ficou sem luz. A 25 de março, sem luz. A região da Praça da Sé, sem luz. Os comerciantes tendo que fechar as portas, estragando os alimentos. Quem tem restaurante, os freezers derretendo, eles perdendo as comidas, não podendo passar um café para poder vender para quem está passando por ali. As lojas sem poder vender. Mas isso não é problema da prefeitura, né? Isso é problema da Enel. E é para a Enel que o nosso fantasminha camarada joga todos esses problemas. Ele responsabiliza a Enel. E não é que ele responsabiliza a Enel, claro que a Enel é responsável, mas ele não responsabiliza a Enel de forma assertiva e acaba com esse contrato e rompe esse contrato. Não, ele fala. Afinal de contas, até papagaio fala, porque um fantasminha não vai falar, não é mesmo? Mas ainda há esperança. Enquanto o nosso prefeito fantasminha, ele fica fazendo obras, fazer obra na beira da eleição é coisa assim de antigamente do interior do Brasil, não da principal capital da América Latina, não é. Mas, enfim, a gente tem sorte que pelo menos o Boulos está aí. A gente tem muita esperança e muita convicção que o Boulos vai conseguir, principalmente depois que ele estabeleceu aliança com a Marta Suplicy, que para o nosso eleitorado paulistano e para as Lilinhas Bittencourt, isso é muito importante, ter essa relação de uma verdadeira quatrocentona, mas que teve uma importância muito importante como prefeita da cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, então ela consegue transitar do Jardim Paulista ao Capão Redondo,
com todos os céus que ela colocou, com tanta coisa boa que ele colocou. O Boulos tem essa fama de invasor, com todo respeito aqui à nossa produção e meu cônjuge. Eu espero que ele invada aqui em casa. Vamos aguardar. Mas a gente tem esperança e convicção que essa chapa vai ser vencedora. E é isso, bolsominions queridos. Se prepara, que nós vamos invadir sua casa.